A palavra dízimo tem o seguinte significado no dicionário: substantivo masculino, administração eclesiástica na história, tributo que os fiéis pagavam à igreja como obrigação religiosa. Adjetivo referente à 10ª parte de um todo. Na palavra de Deus, na Bíblia, o dízimo é citado na grande maioria das vezes no Antigo Testamento, enquadrando-se na lei de Moisés, a lei mosaica. Porém, é mencionado poucas vezes no Novo Testamento. Uma dessas menções foi feita pelo nosso Senhor Jesus, quando ele chama a atenção dos fariseus, pois eles cumpriam a lei, dando o dízimo dos condimentos, mas não cumpriam a lei da justiça. O Senhor deixa claro que eles podiam fazer uma coisa, mas que também deviam fazer a outra, porque eles eram os representantes da lei, não é mesmo? Outra citação é feita pelo apóstolo Paulo, referindo-se à atitude de Abraão, que diante da presença de Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu-lhe o dízimo. Contudo, não vemos mais, em nenhuma outra ocasião, menções que tratem o dízimo como mandamento ou doutrina na igreja pós-Cristo. Isso se dá porque, quando Jesus Cristo veio, o véu se rasgou. Que véu é esse, senão o símbolo do império, da escravidão da lei? 1 Coríntios 9:20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Observe que, de forma estratégica, Paulo tratava com os judeus como se fizesse parte da lei, com o intuito de ganhá-los para Cristo. Mas ele deixou claro que não estava debaixo da lei, pois a lei que ele pregava era a da salvação em Cristo Jesus. Para compreendermos mais sobre isso, vejamos o que diz o livro de Hebreus, que, acredito eu, foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Hebreus, capítulo 10. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Jesus, ao oferecer um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus, aguardando que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Claramente, podemos observar que o nosso Senhor se tornou, por meio do seu sangue, uma oferta única, suficiente para aqueles que nele creem. Ele substituiu o antigo sistema sacrificial e nos concedeu livre acesso ao Santo dos Santos. Em outra ocasião, Lucas diz, Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. A lei predominou até João Batista. Não estamos mais sob a lei, meus amigos, especialmente nós, que somos gentios convertidos, e não judeus. Não viemos do judaísmo, mas do paganismo, e nos convertemos a Cristo pela nova aliança, selada com o seu sangue. Mas por que então as igrejas, nos dias de hoje, pedem dízimos? A questão maior, meus amigos, não é o dízimo em si, mas a maneira como ele é pregado e ensinado. Muitas vezes ele é apresentado como uma imposição, aplicando medo e criando um regime de lei sobre aqueles que não têm pleno entendimento das Escrituras. Pregadores articulam versículos isolados para induzir o povo a comprometer-se, fazendo promessas que às vezes nem compreendem,
sob o pretexto de proteção contra o devorador, a pobreza ou amarrações financeiras. Vamos analisar o início da igreja pós-Cristo. Encontramos em algum lugar o Senhor Jesus ordenando o dízimo como mandamento? Os apóstolos instituíram essa prática como doutrina para as igrejas? A resposta é: não. Não encontramos nada que indique isso. O que vemos é a prática de contribuições voluntárias para o sustento da obra de Deus. Por exemplo, em Filipenses 4:15-18, Paulo relata que apenas a igreja de Filipos o apoiava com donativos. Esses donativos poderiam ser roupas, alimentos ou dinheiro. Mas mesmo assim, não cobrou das demais igrejas. 2 Coríntios 11:7-9. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário, para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Isso demonstra que o dízimo não era pregado como regra na igreja primitiva. Durante o período do Segundo Templo, c. 516 a.C., o dízimo era amplamente praticado pelos judeus para sustentar o templo e seus serviços. No Novo Testamento, porém, ele não tem o mesmo destaque. Os primeiros cristãos adotaram práticas de doação voluntária e generosa, como visto em Atos 2:44-45, onde os discípulos compartilhavam seus bens com os necessitados. No século IV, com a cristianização do Império Romano, o dízimo começou a ser formalizado. A Igreja Católica o tornou obrigatório no Concílio de Tours, 567 d.C., e no Concílio de Macon, 585 d.C. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, líderes como Lutero e Calvino criticaram abusos relacionados ao dízimo, mas defenderam a importância das doações para sustentar ministérios e ajudar os necessitados. Hoje, o dízimo continua sendo praticado em muitas denominações cristãs. Mas por que não seguir o exemplo dos apóstolos, com doações voluntárias e compartilhando com os pobres? Essa resposta eu deixo para cada um de vocês. Amigos, mediante esta santa palavra e o entendimento que acabamos de obter, o dízimo não é obrigatório. Ele fazia parte de uma lei que já passou. Deus não impõe mais esta regra sobre nós. Porém, como ele diz, o meu justo viverá pela fé. Eu acredito hoje que é uma questão de fé. Se a pessoa tem a fé de dizer que quer fazer um voto e doar o seu recurso financeiro como um dízimo, então fará um voto através da sua fé. Isso é totalmente diferente de receber uma ordenança como uma regra, uma lei com imposições e condições. Por isso eu disse que a questão não é o dízimo em si, mas a maneira como ele é ensinado e pregado. Então eu concluo dizendo que o dízimo é uma questão de fé, e a fé é individual. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. Eu acredito que este vídeo abriu mais a sua mente e fez você entender algo que, de repente, você nunca havia entendido. Está claro para você agora? Então decida e viva pela sua fé. E assim, Deus vai nos honrar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Curta e compartilhe.